Olá, meus amigos, saudação de paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Olha eu aqui de novo, seu amigo em Cristo, pastor Fábio Costa, e esta é mais uma reflexão do projeto PEV, projeto enriquecendo a vida espiritual. Meus irmãos, já faz alguns dias que nós não colocamos nenhuma reflexão aqui em forma de vídeo. Temos assim feito alguns cartazes, né? Com reflexão, mas gravar uma mensagem já faz alguns dias que a gente não tinha gravado, e eu estava aqui agora e Deus colocou no meu coração a estar falando um pouquinho sobre a palavra de Deus aqui no livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 6 e no versículo de número 8, quando Deus faz a pergunta assim: em seguida ouvi a voz do Eterno que chamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. É um texto bastante conhecido, onde se usa muito para culto de missões, e é justamente sobre isso que eu gostaria de falar nesta reflexão. Eu tive a oportunidade de pregar a palavra de Deus esses dias no culto de missões, e eu usei esse texto aqui para a mensagem da noite. E eu falei algumas coisas muito interessantes na igreja. E eu comecei na introdução dizendo que não existe missões se não houver pessoas para serem enviadas com o objetivo de salvação de almas. Na verdade, missões não é um departamento da igreja. Missões não é algo que nasceu apenas para preencher uma lacuna do ministério. Mas missões, na verdade, nasceu porque Deus envia pessoas, né, para a salvação de almas. E eu falei na ocasião também que nem todos foram chamados para ir, mas todos nós somos incumbidos, compromissados em participar. Na verdade, todos nós somos chamados para fazermos missões, não simplesmente indo, mas também fazendo a nossa parte na oração, na contribuição, no sustento daqueles que forem enviados. Então é bom você começar a entender que quando você participa de um ministério que tem aí um plano de missões, é Deus te convidando a ser um mantenedor desta obra. A sua oferta, aquilo que você faz em prol de vidas que estão no campo, ganhando almas de verdade. Não essas pessoas que vão viajar e que nunca ganharam uma alma sequer quando estiveram no seu país, aí vai para outro país, me desculpa a expressão da palavra, pagar de missionário. É verdade, alguns estão conhecendo a Europa, conhecendo os países africanos, mas não estão fazendo missões coisíssima nenhuma. Missões é conquistar almas. Missões não é conhecer lugares, é conquistar almas. É levar a palavra de salvação e ver o resultado nos tanques de batismo, né? Nos rios, nas lagoas, pessoas se rendendo aos pés de Cristo. Se isso não estiver acontecendo, então não é missões. Foi apenas uma viagem, né, de férias, alguém que aproveitou a lacuna aberta para sair fora e foi embora, entendeu? Quantos que foram nessa incumbência, né, de ser missionários e chegaram lá, arrumaram trabalho, arrumaram condições melhores e quis nem mais saber do ministério, né? Tocaram a sua vida, alguns estão se enriquecendo, estão fazendo as suas próprias vontades, mas o objetivo principal, que era ganhar almas, ficou para trás. Então não é esse tipo de missionário que eu estou falando daqueles que realmente fazem a obra missionária, que deixa o seu país com o objetivo de ganhar almas, mas para isso já mostrou no seu país que é um ganhador de almas. Porque não adianta também você formar alguém numa escola de missões que nunca pregou para o vizinho, que nunca falou de Jesus
no hospital da sua cidade, que nunca falou de Jesus na praça pública da sua cidade. É muito fácil você fazer um curso aí de missiologia aí em qualquer campo missionário, escola missionária, né? A maioria que fazem a Jocum, e sendo que nunca tiveram uma experiência como missionário antes mesmo de se preparar. Tem um monte aí que infelizmente estão fazendo de algumas pessoas trouxa, que fica aí mandando, né, dinheiro para essas pessoas, fica aí fazendo tudo para essas pessoas e elas não apresentam nada no campo missionário. Essa é a grande realidade, principalmente em relação a almas salvas, né, libertas e curadas pelo poder do Espírito Santo. Eu comecei a pensar aqui, meus irmãos, que quem fica não está fora da missão, está por trás dela, orando e sustentando, como eu falei já no início. No reino, todos participam da colheita. Então, quando você envia um missionário, que ele está lá fazendo obra missionária e tem várias conquistas de almas, o mérito não foi só para ele, o mérito foi de todos aqueles também que participaram. Então, você que ficou aqui sustentando, orando, você também faz parte desta colheita. Quando a gente olha para o texto aqui de Isaías, não vai dar tempo da gente falar tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração, mas o que eu puder falar, que eu vou falar, quando a gente olha para esse texto e a gente faz um paralelo em nossos dias, a gente observa que Deus não mudou a sua pergunta. Ele ainda está perguntando: a quem enviarei? O interessante é que Deus ele continua procurando pessoas disponíveis e não pessoas capacitadas. Veja que antes mesmo de ele dizer, em seguida ouvi a voz do Eterno que clamava: quem hei de enviar, né? Em outra tradução diz: a quem enviarei? Você vai observar que houve uma manifestação, aonde o profeta Isaías vê a manifestação do céu e ele se sente impuro, ele se sente indigno. Então ele primeiramente ele fala assim: Senhor, eu sou homem de impuros lábios. Ele reconhecia que aquela manifestação já era Deus o chamando para algo, e ele se sentia então incapaz. Aí Deus tocou nele, né? Atenaz, o anjo veio, tocou com ele Atenaz na sua boca com a brasa viva, transformou o profeta, e depois veio a pergunta. Aí ele já estava pronto, diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Por que isso será que aconteceu, irmãos? Porque antes da obra de Deus ela ser realizada por nosso intermédio, ela primeiramente precisa ser realizada em nós. É aquilo que eu falei agora há pouco. Não adianta um missionário querer ser um grande missionário na África, na China, no Japão, nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar do nosso planeta, se primeiramente essa obra não foi realizada nele, se realmente ele não teve um encontro com Deus, se realmente ele não conhece a Deus. Então, para que essa obra possa ser realizada, primeiro, ela, nas pessoas, ela tem que ser realizada em nós. Nós temos que temos que passar por um processo de transformação. E a gente entende aqui que Deus, ele não vai nos levantar como um grande evangelista se nós não somos transformados a amar até os nossos inimigos. Eu conheço muitos profetas aí, muitos missionários aí que estão sendo enviados, que saíram dos seus países com contenda, com pessoas dentro da igreja, com discórdia, com divisões, e estão aí pagando de missionários, pagando de missionárias, pessoas que não tiveram nenhum testemunho. Então, para que você possa fazer a obra, primeiramente você precisa ser transformado por dentro. Se você não for, se nós muitas vezes não somos capazes de amar nem nossos amigos, quanto mais os nossos inimigos. Então fica um alerta aí para você que deseja a obra missionária. Deus ainda está chamando, tá? Pessoas disponíveis para serem transformados em missionários. Não gente que quer ir para passar um período, né? Pagando de missionário em missionário, quando que na verdade estão fazendo muitas pessoas perderem tempo, porque não vai haverá fruto nenhum. O fruto se tem antes de nós irmos, quando a gente está aqui pregando a palavra de Deus no nosso habitar. Tá certo? Fica essa reflexão, que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Amém.